A porta está aberta para quem chegar. Bom, então na aula passada nós falamos aí um pouquinho da agricultura, né, da mecanização, na verdade, né, nós dissemos aí das diferenças quando a agricultura passou a ser mecanizada, né, a motomecanização, e só assim a gente consegue fazer em grande escala, né, produzir em grande escala, falando da questão de produção de alimentos, né, que nós somos, na verdade, produtores de alimentos, né? Claro que energia hoje também, né? Mas mesmo as empresas de energia produzem, como a cana, né? Produz alimento também, né? É uma fábrica de açúcar é uma fábrica de alimento. Então aí nós entramos no assunto, né? Dizendo aí da mecanização, quanto que ela foi fundamental, juntamente, claro, com as outras técnicas de manejo agronômico, adubação, sementes, variedades melhoradas. Mas a mecanização aí foi um, um start aí para a produção em larga escala, né? Então, aí nós apresentamos algum histórico, né? Como começou, aí começamos a falar dos implementos, né? Dissemos que tem os implementos para preparo inicial do solo, que nós vimos lá, alguns que fazem arranquio de árvores, de estoca de árvores, e aí nós entramos nas gradagens, né? Falamos do arado de aiveca, o arado fixo, entramos nas grades, né? Grade aradora, grade niveladora, grade intermediária, falamos aí os componentes, os detalhes de cada uma, aí nós terminamos falando do subsolador, na aula passada, né? A gente falou aí do subsolador, descompactador de solo, né? Aí a gente ia entrar no eliminador de soqueira na semana passada e deixamos para essa, para a gente dar continuidade ainda nessa parte aí dos implementos, né? Aí o Fábio Daniel disse que tinha que desenvolver um lá na São Martinho, né? Eu pedi para ele encaminhar, gostei bastante, viu, Fábio, do implemento seu, bem legal, bem novidade, bem até que o eliminador de soqueira faz, né? Para que todos, para a gente continuar com a aula e eu mostro os slides depois aí. E o Daniel pode ajudar alguma coisa aí. O eliminador de soqueira, na verdade, quando ele surgiu, né? Chamava-se ensucador, eliminador de soqueira, depois parou de falar socador e ficou só eliminador de soqueira, porque na verdade não é o sucador, né? Mas como tinha essa sapata embaixo aqui, né? Que lembra o sucador, mas qual que é a finalidade? Sumiu para mim. Acho que vocês estão vendo aí, né? Se sumir os slides aí, vocês me avisam. Tá, para mim, às vezes, isso aqui. Infelizmente, eu esqueci o carregador de bateria, mas dá para. Tá carregado aqui o carregador, dá para a aula toda. Então, o eliminador de soqueira, ele veio, na verdade, para diminuir a infestação de praga. Quando ele faz essa remoção da soqueira, as pragas que estão ali ao redor da raiz, ela é controlada, né? Não eliminada, mas é controlada. Tem um controle da população, né? Diminui a infestação da praga, né? Chegando a níveis baixos, aí, a ótimos níveis de controle, né? Com o passar, foi vendo outras vantagens, outros ganhos também de utilizar o eliminador de soqueira no preparo de solo, economia no preparo de solo. Porque, veja aqui, por exemplo, nessa foto, você poderia não ter utilizado um herbicida, não sei se aqui na foto utilizou, mas, por exemplo, o herbicida para quê? Para eliminar a soqueira, né? O herbicida, para você refazer o plantio, né? Depois dos cortes, você refazer o plantio a cada 5 anos para plantar cana. Então, para você replantar, você precisa eliminar a soqueira. Então, começou-se a observar que aonde utilizava o eliminador de soqueira para controlar pragas, também dispensava o uso de herbicida, dispensava o uso de uma gradagem.
para eliminar essa soqueira. Então, ele virou um eliminador de soqueira, propriamente dito, no sentido de facilitar o preparo de solo, de baratear o preparo de solo, diminuir uma operação com gradagem. Tanto é que tem empresas hoje que faz só um eliminador de soqueira, uma subsolagem, né, um subsolador, e já começa o plantio. Né? Então, por isso que caiu também muito no agrado o eliminador de soqueira por conta disso. Controle de praga foi o início da história. E depois veio aí um facilitador do preparo de solo, fazendo até essa economia. Né? Como é que funciona? Já vamos aqui para o vídeo aqui que o Fábio mandou. Que é uma operação que está fazendo a eliminação completa em profundidade. Depois a gente vê como que é por dentro. Como que arranca, né? Tá arrancando, arranca lá em profundidade, arranca a soqueira, desde a raiz. Soqueira, tá, pessoal, que não é da cana, a parte da cana que fica, né, quando é cortado o caule, fica aquela parte da raiz, um pedaço da cana, aquilo lá que a gente chama de soqueira. Faz um trabalho em profundidade, né? Chega, por isso que elimina a praga, já arranca a soqueira como um todo. Veja aqui nessas fotos aqui, a gente consegue ver, né, como é que é o mecanismo aqui, né, o conjunto aqui de facas, né, inchadas, rotativas, que nessa força que elas rodam, né? Veja aqui nas fotos, todas as fotos aqui do Daniel, pus os créditos para ele aqui embaixo. Você vê que elimina, ó, pica raiz, pica soqueira. Professor, todas as faquinhas vai no eliminador de soqueiras, então? Entendi. Vai no eliminador de soqueira. A faca não, enxada. Essas inchadinhas É elas que vai, então. Isso, elas que rodam. É exclusivo, Daniel, essas faquinhas aqui, desenvolvidas por Não, vocês professor, também? tem marcas que tem essa enxada rotativa aí, tem marcas que não, de implemento. Que nem, se eu não me engano, o da Agromatão, eu acho que tem a enxada rotativa, e o da DMB, que é esse aí que o senhor colocou aí no slide do senhor, que você tem aquele laranja, ele não tem, é só aquela faca reta. Aí que eu fiz, eu tipo, agreguei o que tem de melhor nos dois para desenvolver esse aí, sabe? E o serviço ficou bem mais bacana. Ele pica, você viu o tamanho da soqueira, do jeito que fica? Fica Sim, por 4 centímetros. Isso é perfeição. Os outros lá, às vezes nem destrói o rizoma inteiro da cana lá, fica aquela toceira grande ainda, não destrói. Esse que é o grande diferencial. o que você diria que é o melhor dos dois que você pegou? O quê? Um você falou, que é a enxadinha. E a outra? Porque a enxada ela tem a função de picar, né? O negócio dela é picar. E a outra, a reta, ela destrói, ela dilacera. Né? Então, tipo, uma marca tem uma coisa e outra não tem, entendeu? Só agregou os dois, mas só que também tem um conjunto, tem todo tipo, posicionamento, onde vai uma, vai outra, sabe? Tem tudo, não é só simplesmente pegar ali, fazer o rolo, colocar em qualquer posição que não vai dar certo. Tem todo um processo aí.
aqui você deixou Caiu, eu não entendi, caiu. Então as aqui você rotativas deixou a assim. faquinha reta, mais a enxada, ô Fábio? De início foi. De início foi isso, mas depois eu vi que nem precisava da faca reta, não. Sabe? Depois eu vi que não precisava, para aliviar peso nele, sabe? Entendi. Não ter quebra de rolamento, essas coisas, trazer economia. Aqui na frente, onde eu estou passando o cursor aqui, é para levantar? Isso. Aquela parte lá que o senhor falou lá, que chama de surcador, o que acontece? Ele penetra no solo, é onde vai levantar a raiz, né? A hora que ela vem para trás, que pega, essa parte a gente chama de dedo. A hora que sobe aí nos dedos, ele pega e chega numa altura que o rolo vai e pega ela. Entendi. E a hora que o rolo pega ela, ele estraçalha. Entendi. Você leva a soqueira até a enxada, né? Isso aí serve para isso aí. Faz essa função. Professor. Ô, Matheus, toma lá. Eu acho que essa enxadinha aí, ela não acho que ela não sei se dá certo, mas eu trabalhei correto. Isso aí é mais para milho, isso aí no caso é mais para triturar, não fica um serviço muito bom, ainda mais em cana. Igual nos Triton é muito usado esse triturador aí que usa para tipo fazer uma roçagem de milho, mas eu trabalhei carreta. Mas dessas enxadinhas aí pro lado aí, eu não sei se fica bom. É o Matheus que está falando, né, Matheus? Sim, sou eu. Matheus, veja nas fotos aqui, já dá para tirar a conclusão. Ó. Eliminou totalmente a soqueira, ficou aí, 4 centímetros, destroçou aqui totalmente a soqueira em nível para fazer o preparo, para fazer o plantio, para plantar aqui, está ideal, está perfeito. É o que o Fábio estava falando, né? Que tinha outros e ele foi adaptando. Então, muitas vezes você teve alguma experiência, com alguma que tinha enxada aí, talvez não tenha sido legal. Mas, olhando aqui, né? Eu não vi pessoalmente, mas nem precisa ver. Pelas fotos aqui, fazendo isso aqui que está fazendo, está excelente. É que a gente não tem uma foto aí, né, professor, de uma toceira inteira de cana aí, para ter uma noção, né? O pessoal ter uma noção. Deve ter colocado alguma para ver. Ah, sim, é uma coisa monstra, né? É. A toceira tem aí Professor, 40 centímetros, 50 centímetros de largura, mais a profundidade de 50 centímetros também. Ô, Lucas. as enxadinhas, as rotativas, na verdade, então elas sempre vão no implemento eliminador de soqueira, é isso? Isso, essa aqui é. É porque eu faço essas Não só nele, tem vários implementos que usam essa enxada aí. Não é só tem nele. vários implementos. Sim, Entendi. tem vários, Eu tem acho que vários. só no eliminador de soqueira, porque, cara, sai muito, velho. Eu faço muito isso daí. Tipo, muito mesmo. Não, muitos. Isso aí. Ah, sim, tem outros implementos, né? Achei que está falando aqui do eliminador de Eu só achei que seria no eliminador de soqueira, então vai em outros. Não, vai em outros trituradores, né? Igual o Matheus falou aí, triturador de milho. Eu tô fazendo uma reta também. Desde quando eu entrei na baldança, eu tava fazendo a rotativa torta, né? Que a gente vai e dobra, formata ela. Mas agora tá saindo a reta também. Eu não gostei de trabalhar com essas enxadinhas tortas, não gostei de trabalhar com esse trem, não, cara. É esquisito. Muitas vezes você pegou alguma que talvez não esteja tão bem preparada, né? Mas essa aqui e dá um rendimento bom, né, Daniel? Show de bola, velho. Parabéns. Não, fica bom, hein, professor? Fica muito Professor, bom. sabe o que nós fazia de vez em quando nós fazia arrancar alternado? Sabe, pega uma área, arranca duas, pula duas, arranca duas, depois de 15 dias nós voltar para arrancar o resto, para praga passar. Entendi. Você passava de novo, você fala? Tipo assim, né? Começava a preparar a área, aí nós arranca duas, pula duas, arranca duas e deixava. Aí, tipo, ficava meio que metade do serviço para trás. Depois de 15 dias nós voltava na área,
arrancar o resto, que eles falavam que era para praga, passar para cana que ficou. Entendi, você fala, para praga, né? Porque o, o migdolos, por exemplo, que é uma das piores pragas que o eliminador controla bem, ele lá, ele aprofunda, ele vai embora, ele foge. Quando o migdolos, quando ele ouve barulho de máquina na área, o migdolos foge, ele vai para dentro, vai para terra abaixo, 1 metro, 1,5 metros para baixo da superfície. E então termina que não controlando quando eles fogem, né? Eles fogem, a palavra é essa mesmo, migdolos fogem. Então acho que o que você está falando é uma estratégia para esperar eles voltarem e pegar eles de novo. Era mais ou menos assim que nós fazíamos. Deixava quase metade da área para trás, aí nós mudava, depois de uns 15, 16 dias nós voltava. Legal, legal. É interessante, É que eles migram, professor. Eles migram da que destruiu ali, eles escapam, alguns que ficam para trás, eles migram para outra, e a hora que vai cortar, depois do período que o Matheus falou aí, a hora que acaba que faz as outras ruas que ficaram para trás, aí não tem mais para onde eles migrar. Aí eles morrem de sol. Ou os gavião comem, tem tudo essas paradas aí. isso aí. Controle e, além disso, já faz um preparo do solo também. Mas legal, Daniel, obrigado de ter encaminhado para a gente aí, pela gentileza de mandar para nós. E parabéns pelo implemento. Obrigado, professor. Valeu. Falou. Então vamos lá, o terraceador. O que é o terraceador? Professor, Oi, mano. quando eu faço a colheita da cana, depois que passa esse período, eu sempre tenho que tirar essa raiz, né, que é o soquete? A soqueira. Ah, tá. Amanda, não. A cana, você deixa ela, em média, ela dá 5 cortes. Você corta uma vez, ela brota, segunda vez, brota, terceira, quarta, quinta, aí você corta. Aí precisa eliminar a raiz, né, que a gente chama de soqueira, e aí planta de novo. Então, vamos falar, a cada 6 anos, faz um novo plantio. Os outros 4, 5 anos, ela rebrota. A hora que replanta é quando a produtividade decaiu demais. Entendi. Obrigada. Nada. Mas isso a gente vai ver bastante quando a gente estudar cana. Vai ter uma disciplina inteira, a gente vai ver bastante isso aí. Ó, o terraçador aí. Olha o terraceador aí. Então, o terraceador é isso aqui, ó. Veja que, né, ele vai estar andando aqui. O que é o terraço? O terraço é a curva de nível, né? Tem o terraço embutido, tem o terraço vertido, tem o murundum, tem o de base larga. Esse terraceador aqui, ó, é de fazer de base larga, que a gente vê aqui, ó, um disco joga para o outro, que joga aqui para o centro, né? Então, ó, a terra vai subindo aqui, subindo, subindo e acumula aqui no meio. Então, aqui no meio, ele está juntando, fazendo um monte, fazendo o terraço, né? Então, veja que tem alto rendimento, 200, 400 metros por hora, barato, né? Porque é uma operação relativamente simples, né? Veja que ele, quando ele vai subindo, veja que ele vai jogando a terra lá para o meio, né? Isso vai passando de uma enxadinha para um disco para o outro e chega aqui no meio. E ele vai descendo. Veja esse aqui, quando já está o terraço alto, veja como que ele já está bem torcido, bem alto aqui, né? Então, é isso que faz é assim que faz um terraço. Dá para fazer também com moto niveladora, com pá carregadeira, com lâmina, mas o terraço de base larga se faz com um terraceador. Veja aqui, ó, ele vai passando repetidas vezes até atingir uma altura. Veja que aqui é uma passagem só, né? Com as passadas subsequentes aí do terraceador, ele atinge a altura necessária aí. Então, esse é um implemento terraceador. Aí tem os outros implementos, né? Vamos falar assim, os fundamentais, os implementos que mais se utilizam,
que mais fabricam, que mais comercializam são as grades, né? Isso, grade faz parte aí da agricultura. Aí tem os outros implementos que nós vamos ver agora, que também são implementos agrícolas. Então, tem muitos implementos, nós vamos passar aqui por cima de alguns aqui, né? Ver alguns deles, são bastante. Então, tem uns que utilizam de uma cultura, outros não. Esse aqui é uma carreta distribuidora de corretivo ou adubo orgânico, no caso, por exemplo, a torta de filtro, o esterco. Então, ele tem diferentes capacidades. Esse aqui da foto tem 2,3 metros cúbicos, né? Que na verdade, esse aqui é até maior, ó, que esse aqui da explanação aqui é de 5.500, esse da foto aqui é 7.500, né? Que é a capacidade dele, quanto maior, maior a capacidade. Ele tem uma largura de trabalho de 18 a 32 metros, depende da velocidade do disco. Aí tem diferentes configurações de fabricantes, de tamanhos, né? Veja aqui, ó, peso, 1.100, potência requerida de um trator, 70 cavalos, ou seja, um trator pequeno é o suficiente para aplicar um corretivo no solo, né? Então, aqui, a mesma carreta que nós vimos ali do calcário, porém, aqui ela está adaptada para distribuir torta de filtro, que é um adubo orgânico, na cana de açúcar, na suqueira de cana, na reforma, aplica-se também no plantio. Então, essa é uma carreta de distribuição de calcário e adubo orgânico. Veja aqui uma aplicação de calcário. Então, quando a gente isso aqui faz, levanta isso mesmo, que o calcário é muito fino, é um talco, né? Então, a distribuição de calcário a lanço com disco rotativo, ele gera essa névoa aqui, né? E não se perde, né? Mas também tem uns que exageram, né? Que você olha de longe, você acha que até incêndio, que está indo mais para o vizinho do que para a área dele, né? Isso aqui o vento leva embora. Então, tem maneiras onde se aplica mais localizado, né? Como nós estamos vendo aqui, ao invés de ser através de discos, tem sistemas de rosca sem fim que leva o calcário na largura de trabalho e aplica diretamente no chão, né? Então, tem alguns cuidados que devem ser tomados aí na utilização dessa carreta, principalmente vento, né? Então, veja a diferença aqui, onde se trabalha com um sistema de aplicação dirigido, né, no solo, ao invés dos pratos rotativos que estejam aí para longe o calcário. Aqui outro modelo, né? Veja que tem aí diferentes modelos de distribuição de corretivo aqui, ou vai dar uma chuva, ou vai passar uma grade em cima para incorporar, ou não se incorpora e deixa ele penetra, na primeira chuva já está fazendo o trabalho dele aí. Eu não vou entrar nos detalhes do calcário, né? O foco é o implemento, né? Professor, sem ser o disco, qual que é o outro modo que ele distribui o calcário ali, sem ser o disco? Esses aqui que nós estamos vendo aqui, ó, localizado. Aqui tem uma rosca sem fim, que ele desce aqui do reservatório, cai na rosca e a rosca esparrama para a lateral. Uma rosca de cá, uma rosca de lá, e vai despejando dirigido, ao invés de a lanço, igual a gente vê no prato, né? Ou é a lanço ou é dirigido. Essa aqui, no caso, assim, é dirigido. Aplicação dirigida direto no solo. Show de bola, professor. Aqui, essa aqui já é com prato. Aqui é de fertilizante, né? Nós estamos falando. Aqui mesma coisa, isso aqui é um distribuidor por gravidade, a própria gravidade faz com que o fertilizante caia nos pratos e com a rotação ele faz a aplicação
a lance, né? Então, tem também diversas aí configurações, né, de 6 metros cúbicos, 3 metros cúbicos, né? Essa aqui, ó, 12.000, 6.000 metros cúbicos de largura de trabalho, até 36 metros jogando adubo, de distribuição, a distância que chega o adubo, né? Tendo lá, lógico, né, tem todos os cuidados para tomar, porque a distância, quando ele fala que tem uma largura de 36 metros, lá nos 36 metros não está chegando igual, está chegando aqui no centro, né? Então, tem toda uma questão de sobreposição de área. Então, você tem que fazer os testes para ver, dentro dessa largura de trabalho que você está utilizando, qual que é a vazão metro a metro, né? Esse é o ideal, porque, como eu disse, que no centro ali do implemento, a quantidade de fertilizante que cai é muito maior do que a distância, né? Ali no centro cai, vamos falar, 10, aí você vai 2 metros para lá, já cai 8, mais 2 metros já cai 6, e aí vai diminuindo a precisão. O que o Isaías falou aí, a lança é a menos precisa. Em termos de precisão, é a menos precisa, Isaías, com certeza. Em termos de rendimento, é maior porque ele tem uma largura de trabalho maior. Mas em termos de qualidade, da distribuição, da aplicação, é o menos preciso. Aqui se faz necessário uma aplicação de cobertura, por exemplo, em grãos. Você tem que fazer uma aplicação de cobertura e você não consegue incorporar, né? Então, você acaba aplicando a lanço, porque você não tem outra opção. A gente sabe que fósforo, por exemplo, não adianta aplicar lanço, nitrogênio, metade se perde na ureia, o potássio ainda que vai bem, mas a aplicação a lanço se faz por necessidade, né? Por rendimento, de cultura de grãos, que fica lá 100 dias no campo, você precisa fazer uma cobertura, uma adubação de cobertura com 30, com 60 dias, então você tem que fazer uma coisa rápida, né? Você não tem condição de ficar indo rua por rua, senão até você chegar do lado da fazenda, que já passou dos 30 dias faz tempo. Então, é uma opção muito, muito utilizada por conta de rendimento, mas em termos de qualidade não é o ideal, né? Essa aqui também é a lança, aqui a gente vê que é um tubo, então tem a disco e tem tubo oscilante, que fala, né, que esse tubo aqui, ele vai se movimentando, ele vai batendo, e isso ele vai distribuindo o fertilizante por toda a área. Tem uma largura de trabalho menor do que a disco, mas é mais homogêneo dentro da largura de trabalho dele. Ele é mais homogêneo na aplicação, não centraliza mais no meio, igual no disco. Outro implemento que nós temos é a plantadora de grãos. Plantadora de grãos, por que fala plantadora ou semeadora? Basicamente é a mesma coisa, mas adotou-se que sementes grandes a gente fala plantadora, sementes pequenas a gente fala semeadora, mas faz o mesmo trabalho, né? Então, aqui, ó, plantadora é quem faz o plantio do milho, da soja, arroz, feijão, pinguim, algodão, sorgo e outras culturas, tanto no sistema convencional como no plantio direto. E a semeadora? A semeadora é de sementes miúdas, né? Veja que ela tem a diferença, os pratos, os discos de sementes são menores, né? Porque os grãos são menores, eles trabalham a um espaçamento bem mais curto e, e, e mais linhas, né? Obviamente, se ele tem espaçamento mais curto, ele tem mais linhas por passado de implemento, né? A gente pode até olhar aqui, eu vejo aqui numa plantadora de grão, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas.
Pega aqui, ó, quantas linhas tem? 3, 6, 9, tem 40, 50 linhas aqui. Por quê? Porque o grão, semente miúda, você planta com espaçamento menor. Então, a diferença entre plantadora e semeadora é isso. A gente chama de semeadora, sementes miúdas, e plantadoras, as sementes maiores. A plantadora, ela faz já todas as plantadora e a semeadora, né? Ela na frente ela tem um disco que ele se encontra na base, então ele faz um corte da palhada, um corte da cultura anterior. Aí vem um sucadorzinho, que na verdade ele faz um risquinho aqui, e logo atrás vem e joga semente. Aí vem atrás os discos, hoje tem umas rodinhas também, que essa rodinha ela pega e já cobre em cima da semente, e vem um pneuzinho atrás e faz uma ligeira compactação. Aqui não está mostrando, mas antes do plantio tem a aplicação do adubo, né? O adubo sempre fica um pouco abaixo, um pouco ao lado da semente, mas seria mais ou menos igual aqui, né? Abre um suquinho, joga o adubo e fecha. E logo atrás vem abrindo o suco, um disco, para fazer a deposição da semente, a cobertura e o plantio, ou seja, ela já faz a operação como um todo, né? Então, aí são os discos de plantadora, plantadeira, que na verdade o correto é plantadora também, né? Sempre lembra da lavadora e da lavadeira. Lavadora é a máquina, a lavadeira é a pessoa. Então, o correto é plantadora. Mas a gente fala plantadeira também, não vamos ficar aqui querendo mudar o jeito de falar das coisas, né? Então, esses são os discos de plantadora. Na própria semente, eles já dizem qual disco que você tem que usar, né? Então, já vem o modelo de disco que você tem que usar para fazer a sua regulagem. E aí tem um cultivador de grão, que faz a adubação de entre linhas. Então, aqui, ó, são as adubadeiras que a gente fala, né? Cultivador de grão, na verdade, são adubadeiras. Então, ó, essa aqui tem 3, 6 adubadeiras para fazer adubação de cobertura. Algumas têm essas hastes, né, para fazer uma ligeira incorporação ou abrir uma vala, um suco, um risco, para que a semente seja colocada a uma profundidade aí de 3, 4 centímetros do solo, principalmente o nitrogênio, para que ele não perca por volatilização. Potência baixa, né? É um implemento que não precisa de força para arraste. Roçadeira é outro implemento muito utilizado na fruticultura, por exemplo, se utiliza muito a poda dos pomares, pastagem, utiliza poda quando necessário. Então, roçadeira também é um implemento. Aqui um triturador de como parecido com o eliminador de soqueira, as faquinhas lá de rotativos também dentro, são trituradores de resto de cultura do milho. Quando a máquina colhe, ela deixa a base do caule, fica a triton. Isso aí, Matheus, obrigado de me lembrar. Então, essa é a triton que faz a trituração e pode ser utilizado também após uma roçada, ou mesmo fazendo uma roçada, ela tem a opção de trabalhar na lateral, assim, fazer barranco. Pás são acessórios, lâminas são acessórios que podem ser, são implementos, né? Nosso assunto hoje é implemento, então tudo que eu estou mostrando são implementos. Então, pás, veja que é um implemento que acoplado na frente do trator, no sistema hidráulico, né, junto com as alavancas na bomba hidráulica, tem a função, seja ela qual for a necessidade de utilização de uma pá ou de uma esteira para fazer um nivelamento ou um arraste ou
juntar algum material, enfim, as utilidades aí são diversas, né? Guincho agrícola é outro implemento bastante utilizado. Veja aqui a principal utilização dele é levantar os big bags de adubos, né? Sacos aí de 1 tonelada, para que se consiga levar até a adubadora ou a plantadora para abastecer de adubo o implemento que vai fazer a adubação precisa ser abastecido com adubo e se abastece por cima. Então, tem que ter esses guinchos que tem aí a capacidade, né? Veja que ele é um sistema hidráulico e ligado no trator, ele tem a capacidade de içar aí grande capacidade o suficiente para erguer um saco de adubo. Sucador de cana, como o próprio nome diz, faz um suco, né? O que é o suco? O suco é uma vala, um veio no solo, aonde põe a semente. No caso da cana, aonde põe um pedaço de cana, né? A cana não se planta com semente, se planta com outro pedaço de cana. Então, esse é um sucador. Veja que o sucador, o implemento que faz um suco, o implemento que faz 2 sucos, o implemento que faz 3 sucos, né? Então, aqui já requer uma potência maior de trator, né? Veja aqui, um implemento esse aqui que faz 3 linhas, requer aí uma potência mínima de, de cavalos. Deixa eu ver o Elias, o Isaías, desculpa. Cana vai nesse comporte aí. O Isaías, sim, ela aduba e planta. Primeiro ela aduba. O que vem primeiro atrás da máquina é a adubação. E aí, por quê? Porque o adubo fica um pouco abaixo da semente, né? Então ela faz um risco, um suquinho, um pouquinho mais profundo que a semente. Vamos falar assim, o adubo põe lá 7 centímetros. Aí logo atrás tem outro disquinho que põe a semente a 3, 4 centímetros. Então aí fica os 3 dedos o adubo da semente. Mesmo implemento, Isaías, mesmo implemento. É igual o surcador de cana aí também, ó. Já tem a caixa de adubo em cima. Isso aí, mesma coisa. Isso aí, mesma coisa. Professor, mas esse negócio de 120 cavalos aí não puxa surcador, não. Não puxa o sucador, não? Ah, não puxa não. Mas esse aí de 3 caixas, não puxa não. Tá econômico aqui o 120, né? Geralmente trabalha com mais. Na verdade, eu nunca vi um de 120 também puxando, né? Sempre puxa com mais. Então, pode ser que 120 acaba para 3 linhas pouco, né? Mas está aqui a recomendação, né? Do fabricante, sucana 45 centímetros de profundidade. Mas é isso aqui, como o Matheus lembrou, né? Faz a sulcação e joga o adubo já dentro do suco, né? No caso da plantadora de grãos, ela faz o suco, joga o adubo, faz outro suco e joga a semente. Então, o sucador de cana, ele trabalha assim. Veja aqui um sucador de 3 linhas. Aqui, eu não vou nem entrar em detalhe, mas é para controlar o espaçamento, né? Quando é esse cara aqui, ó, ele para controlar. Mas estou falando, mas hoje nem vou entrar em detalhe, porque hoje a maioria da sucação faz com piloto automático. O famoso bigode. Bigode. A correntinha quase que nem usa mais, né? Mas essa que está aqui no destaque aqui é essa correntinha aqui, que ele fica alinhado com o suco de lá, para ter a distância correta entre um suco e outro. Mas é de baixa precisão, né? Hoje, com a agricultura de precisão, o piloto automático faz isso. E aí, depois que sucou, plantou, precisa cobrir, né? Por que eu não estou... O plantio, eu vou mostrar as plantadoras depois, mas eu estou falando de plantio manual,
aonde tem que ter um implemento que suca, depois do plantio tem que ter um implemento que cobre. Então, o que cobre é esse implemento aqui, veja que ele tem esses dois discos aqui, eles raspam a parede que o sucador abriu, né? Veja que aqui, ó, aqui o sucador abre uma parede aqui. Então, o cobridor, ele tem a largura daquela parede do sucador. Vamos falar assim, se aquela asa do sucador está abrindo um suco a 40 centímetros, o cobridor aqui também tem que ter essa medida, um pouquinho mais, para raspar a parede que o sucador abriu e jogar a terra em cima, né? Como a gente está vendo aqui nessa foto aqui. Aqui está raspando a parede do suco com esse disco e faz a cobertura. Aqui ele aproveita e passa um inseticida, passa um estimulante de brotação, passa um nematicida, enfim, o tanque está aqui para que seja aplicado ou algum estimulante ou geralmente se aplica defensivos, né? Então, cobridor de cana tem de 3 e de 2. Esse aqui é de 2, esse aqui também é de 2. Aqui um cobridor de cana trabalhando, ele faz essa raspagem aqui na parede do suco e joga a terra em cima da cana, aí vem essa rodinha atrás e dá uma leve compactada no solo para que dê as condições aí da cana germinar, não fique torrão, não fique espaço vazio, porque a semente, no caso a gema da cana, tem que estar em contato direto com o solo, tem que ter uma bolsa de ar em cima da semente e ela demora a ter o estímulo, vamos falar, perceber que ela é hora dela germinar. Hoje teve um acidente lá com o pessoal da Cosan, né? Cadê o Márcio? Ô, professor. Teve um acidente lá em Piracicaba, né? Chato, né, rapaz? Família inteira do. Cara, antes de começar a aula, eu tava vendo aqui no IPTV. A família inteira, cara. Família inteira, rapaz. Ele é irmão, Ai, né? ai. Irmão, a cunhada e os 3 sobrinhos do Rubens Omedo, dono da Cosan, Raiz. Chato, né? Você vê, decolando o avião, deu 15 segundos depois, caiu. Que dó. Fiquei chateado com isso aí. Imagino que Deus conforte a família lá e todos que estavam ali próximos. Aliás, ele era um dos donos também, né? Um dos donos da Cosan, da Raiz aí. Não é o majoritário, mas é um dos sócios. Irmão do dono, que é da família, né? Tudo começou com a mãe deles, né? Que era dona de 2 usinas, né? Da Santa Helena e da Costa Pinto, daí que veio o nome Cosan, né? O COS é de Costa Pinto, o ZAN é da Santa Helena, eles eram já 2 da família e criaram a Cosan com as 2, e aí foram crescendo, né? Então, os 2 filhos, mas principalmente o Rubens, né? Que é o cabeça, mesmo não sendo o mais velho, mas o mais velho faleceu nesse acidente trágico hoje aí, bem triste. Bom, vamos lá. Então, o cobridor de cana, ele tem uma questão de cobrir com 2 ruas ou 3 ruas. O problema é quando cobre 2 ruas, ele anda dentro do sul. Para cobrir com 3, ele anda fora, mas é difícil andar fora do sul, pisar na entrelinha, pisar nessa entrelinha aqui, o trator escorrega, cai para dentro do sul, então ele vai pisando em cima da cana. Isso é um grande. Não precisa nem ser da área agrícola. Eu digo isso porque uma vez eu levei um primo meu, que é médico de São Paulo, que estava tendo plantio, eu tinha que passar lá na fazenda, e ele olhou isso e falou para mim, ué, mas o trator está pisando na cana? Eu falei, olha só, cara, nunca vi uma cana na vida, nunca vi um plantio de cana,
E falou, Tijão, mas o trator tá pisando na cana. Eu falei, tá pisando na cana. Ele falou, mas por que não pisa do lado? Eu falei, por que não pisa do lado? Ele tinha que pisar mesmo, fora da cana, né? Mas é uma dificuldade o cobridor andar fora do sulco, porque ele escorrega, quer cair para dentro, e, e, e a questão é o número de ruas que ele cobre, né? Que nem nessa foto aqui, ele está cobrindo duas. E, e aí vem o grande problema, né? Quando ele sulca com um sulcador de 3 ruas e cobre duas, sempre fica uma rua ímpar, né? Então é uma dificuldade aí no cobridor que há de se resolver. Então, outro implemento é o que a gente chama de tríplice operação, que é um cultivador, né? Um cultivador tríplice operação. Qual que é a tríplice operação? Ele aduba, incorpora e elimina a planta daninha. O adubo vai cair aqui pela tubulação, essas gradinhas ela incorpora e elimina a planta daninha que porventura esteja aqui na entrelinha, né? Então, ela faz essas 3 operações, de adubação, incorporação do adubo e eliminação de planta daninha. Outra, isso aqui é um vídeo. Outra operação que existe é o quebra-lombro, outro implemento que existe, que na verdade é um cultivador também, mas quando se faz logo após o plantio, ele tem a finalidade de quebra-lombo. O que é o quebra-lombo? Esse lombo que eu mostrei aqui, ó, isso aqui é um lombo. O que a gente está chamando de lombo? É uma entrelinha, né? Fica esse murundum de terra aqui. Então, vamos pensar assim, para a colhedora de cana, se tiver essa valeta aqui assim, ela não vai colher lá no pé da cana como deve ser, né? Para que seja colhido como o caule como um todo, sendo que no pé da cana também tem açúcar. Então, se ficar esse lombo aqui, a colhedora não vai conseguir cortar o pé da cana. Então, tem um implemento que, na verdade, é um cultivador, mas um pouco adequado para fazer exatamente esse quebra-lombo, né? Que é rebaixar, então, essa entrelinha. Veja que a parede se forma aqui na entrelinha, né? Então, a cana ficando com a base dentro do sulco, a colhedora não consegue colher. Então, o quebra-lombo vem e alinha a entrelinha com a linha, né? Nivela, desculpa, nivela a entrelinha com a linha. Veja que antes de fazer um quebra-lombo e depois de fazer o quebra-lombo. Então, se não fizer o quebra-lombo, fica essa valeta no meio e a máquina não consegue colher lá embaixo, sobra pedaços grandes de cana para trás, a base da cana, onde ali tem alto teor de açúcar. Então, o implemento, ele faz esse nivelamento da entrelinha com a linha. Então, não há necessidade de tratores potentes, porque não trabalham em profundidade. Tem os rolos atrás que quebra o torrão. Cuidado, porque quando se levanta, se revolve a terra, as sementes que porventura de planta daninha estiverem ali, vão ser estimuladas a brotar. Esse aqui é um cultivador fazendo a operação de quebra-lombo. Na verdade, é um cultivador, né? Ele está fazendo um cultivo e fazendo um quebra-lombo também. Por que é um cultivo? Porque ele também está aplicando algum defensivo juntamente aí para trás. Então, veja, aqui essas grades aqui, elas vão nivelando a entrelinha, controlando alguma planta daninha que tem, e aqui tem alguns são rolo, aqui é um peso, que descompacta caso forme algum torrão, que não pode ter,
ele quebra esse torrão de terra. E aqui é um defensivo, né? Aqui tem os bicos aqui, aqui atrás tem os bicos, onde ele vai aplicando o defensivo. Esse é um cultivador de cana. Que herbicida que ele está usando aí, professor? Tá? Que herbicida que ele está usando aí? Então, tá, eu pergunto. Eu não vou saber te responder. Pode ser herbicida. Geralmente é herbicida, né? Mas é algum pós-emergente, dependendo da área, né? Algum seletivo para cana, se for para folha larga, depende da infestação da área, né? Se for de folha larga, aí é mais tranquilo, né? Pegar na cana, geralmente é algum de folha larga, aí dependendo da infestação da área. Beleza. O enlerador de palha, o que é o enlerador de palha? É o que tira a palha, que enlera. É um implemento que retira, esse aqui, ó, ele leva duas entrelinhas, ele retira a palha da linha de cana, e deixa assim. Aqui ele tira duas e joga na de cá. Então, essas duas ele jogou aqui, essas duas ele jogou aqui, né? Ele vem rodando, esses dedos aqui, eles vêm rodando, uma joga para a outra e a outra joga no meio da máquina. E ela, qual que é a intenção de fazer enleiramento de palha? É para poder, hoje se utiliza principalmente para áreas que têm infestação de cigarrinha. Quando você retira a palha do pé da cana, você faz o controle aí das linfas e ovos de cigarrinha que ficam no pé da cana. Outro motivo de fazer enleiramento é incêndio, né? Não que combata por si só, se vier um fogo, mas já controla bem, né? Inclusive tem pessoal que faz a fiscalização. Se você fez um acero através do recolhimento não, do enleiramento da palha, eles até te amenizam a sua culpa, que é uma das metodologias empregadas, é uma das técnicas, né, empregadas para fazer o controle da disseminação do fogo, porque se essa palha estiver toda no chão, ela vai se alastrar com mais facilidade, né? Mas é o que eu digo, também se pegar numa leira dessa aqui de palha, o fogo provavelmente consiga pular ali para o lado, né? Então, quando faz mineramento, te dá condições de você fazer uma adubação, de você fazer um cultivo, de você incorporar o adubo, de aplicar algum herbicida diretamente no solo. Mas a desvantagem é que você perde a matéria orgânica e perde a umidade do solo. A própria matéria orgânica controla muitas plantas daninhas, dá condição da cana crescer mais rápido por conta da umidade, mas em áreas que têm alta infestação de cigarrinha, ainda se retira a palha da linha de cana. Então, tudo depende do histórico da área e da necessidade aí dos tratos culturais. Um outro equipamento, pulverizadores costal e, principalmente, o nosso implemento, o termo de pulverização, eu digo pulverização em comparação com a costal, né? Costal é baixo rendimento, só para fazer algumas pequenas áreas, né? Nós trabalhamos com pulverizadores, essa foto está totalmente... É porque depois nós vamos ter uma aula só falando aí de pulverização, então lá eu mostro quais são os tipos de cabine correta, né, para não ter exposição do operador, contato com o defensivo, né, então vamos focar somente na barra aqui, esquece o trator tem cabine,
o operador de maneira errada. Deixa eu até tirar essa foto aqui urgente. Mas então é isso. Então, isso que a gente chama de pulverizador. Então, nós temos pulverizadores montados ou de arrasto, que fala. Esse aqui é um de arrasto. Por quê? Porque não está montado no trator. Então, veja, o trator pulverizador montado, esse tipo albatroz, é o que a gente mais encontra por aí, ele fica acoplado lá nos 3 pontos atrás do trator. Né? Nós vamos ver o que é o 3 pontos na outra aula, ou hoje ainda, que nós já vamos entrar um pouquinho na outra aula hoje. Então, ele é um pulverizador montado, porque ele está acoplado. Veja que ele não tem roda, ele não tem engate, nada. Ele está acoplado, montado direto no trator. Diferente desse aqui, que ele chama de pulverizador de arrasto. Por quê? Veja que ele tem aqui, que se chama de cabeçalho, é um engate, aonde ele vai no engate do trator. Então, veja que esse aqui tem rodas. Esse é o tanque, roda e o pulverizador. Está fechado, né? O pulverizador, na hora da aplicação, ele abre. Então, ele está aqui ligado na tomada de força ali do trator, aonde que ele gira e desenvolve a pressão na bomba para fazer a aplicação. Então, pulverizador montado, pulverizador de arrasto e pulverizador autopropelido. O que é autopropelido? Que anda por seu próprio motor, né? Então, isso aqui é um pulverizador, não é um trator, ele é um pulverizador. E tem quem foi lá na visita da agricultura de precisão, viu uma máquina dessa lá trabalhando, então isso é um pulverizador autopropelido, né? Isso não é um trator, é um pulverizador. E autopropelido porque é um pulverizador que tem seu próprio motor. Então, tem esse aqui é JAC, esse é John Deere, né? Então, ele tem alto rendimento, ele trabalha por cima das culturas, ele tem um ajuste automático das bitolas, trabalha em altas velocidades, se precisar fazer mudança de área, ele anda rápido, tem alta largura, grande aí largura de trabalho, grande capacidade, alto rendimento, enfim, que justifique a sua aquisição, né? Porque, lógico, ele é muito mais caro do que você comprar uma carretinha de pulverizador ou comprar um albatroz que você acopla atrás da máquina. Mas o rendimento dele é incomparável, né? Então, para quem importe, para quem tem grandes áreas, né? Então, justifica-se aí um investimento de comprar um pulverizador autopropelido. Aqui outro tipo de pulverizador, um pneumático ou atomizador. Veja que aqui ele tem uma para deriva, para perda, para contaminação de meio ambiente dos vizinhos. Esse é o pior que tem. Mas por que ele tem que ser utilizado em culturas que você não consegue entrar, né? Você tem que pulverizar à distância. Você não, por exemplo, aqui se estiver cultivando tomate rasteiro, algodão do tipo prostrado, você tem que aplicar à distância. Então, se utiliza esses pneumáticos. O que é pneumático? É ar, né? Tudo que usa a palavra pneumático está falando que é ar. Então, o pulverizador a ar, que gera a sua pressão e aplica aí, vê aqui, ó, 30, 40 metros de largura de aplicação. Então, ele é pneumático, ele tem seu próprio ventilador. Muitas perdas por evaporação deriva é uma limitação desse e difícil de determinar a largura de trabalho. Veja que 30, 40, então você não vai saber exatamente até onde chegou o seu produto. Mas é um implemento que está aí e é utilizado. Esse slide aqui está fora, ele é lá da aula de pulverização. Outro implemento fundamental aí nos trabalhos é a carreta de abastecimento de água e
combate a incêndio. Para que utilizar água? Para fazer mistura com herbicida, para fazer mistura com outros tipos de defensivo, com inseticidas, ou então você já leva o produto pronto aqui dentro, enfim, uma carreta Na verdade, se você utiliza essa água para outras coisas, você não pode levar o produto pronto, né? Então, aqui sempre vai carregar água pura, né? Mas se você fizer um combate a incêndio e tal, você tem que ter água pura, né? Você não vai combater incêndio com algum produto aqui dentro. Então, é uma carreta de abastecimento de água e tem também carretas parecidas, né, que fazem distribuição de adubo líquido. Com baixa precisão também, mas existe carretas dessas também para fazer aplicação de adubo líquido. Agora a gente entra aí nas plantadoras de cana. A gente vai ver que tem diferentes modelos. Deixa eu só ver. Então, uma plantadora como essa aqui, a gente vai ver que ela é uma plantadora por si só, que ela já faz todas as operações, né? Ela já suca, aduba, aplica um inseticida, um nematicida, já cobre, aplica a cana e cobre. Então, ela suca, aplica um defensivo, aduba, joga a cana e cobre. Tudo numa operação só. Então, veja que ela já leva pronto, né? Vê aqui do lado esquerdo, é uma terra só preparada. E aqui do lado direito já é uma terra plantada. Só com uma passada na máquina, ela já faz todas as operações, que elimina os outros implementos que nós vimos alguns slides para trás, que faz a sucação, que faz a cobrição, ela aqui já faz tudo por si só. Então, aqui uma colhedora colhe a cana, despeja no caminhão os pedaços de cana e esse caminhão ou transbordo despeja a cana aqui e tem o controle da vazão, saída. Veja que algumas aqui tem o lugar para ficar um operador controlando. Professor, Ô, Lucas. ele é bastante preciso? Ô, Lucas, é assim, não é. Em termos de número de sementes, número de tonelada de cana por hectare de plantio, ela não é muito precisa. Eu diria assim que, né, até o pessoal que trabalha na usina aí, se quiser complementar, se utiliza bastante plantadora, né, os grandes grupos, até por conta de mão de obra, de eficiência, mas ainda tem muito que melhorar plantadora de cana. Então, o plantio manual, muitas empresas estão voltando a plantar manual, principalmente por conta de muda, sabe? E a plantadora, ela tem pouco padrão da quantidade de cana, semente jogada no chão, sabe? Enquanto que o manual você faz 10 toneladas no hectare, tem plantadora que joga 20 toneladas de cana para fazer o plantio. Então, assim, lembrando que quanto mais cana você utiliza no plantio, é menos cana que você vai moer, né? É uma cana que você está, diria assim, perdendo, deixando de fazer açúcar e álcool para plantar, né? Então, quanto mais economia você fizer de muda, melhor né? Menos áreas de viveiro você vai utilizar, menos cana você vai precisar cortar e mais cana vai para a usina fazer muda, fazer cana, fazer álcool, né? A Isaías até escreveu aí que na Moreno eliminou o plantio mecanizado como um todo, Isaías, não planta mais nada mecanizado lá? Positivo, professor. Só plantio manual. Segundo um gestor, Plantio manual.
eu indaguei essa questão, ele disse que estava apresentando muita falha. Aí eu até perguntei para ele, né, alguma coisa, alguma etapa não estava sendo feita corretamente, né, mas ele também não soube dizer o porquê, disse que os donos aqui é uma empresa, né, simplesmente abandonaram esses implementos, adaptaram para a aplicação de torque de filtro e agora só plantio manual. Isso aí. E não é só aí não, viu, Isaías? Pessoal, eu mesmo, se fosse plantar, eu não deixava plantar com plantadora não, porque ia gastar absurdo de muda, ia nascer menos, tem muito problema, porque quando tem muita muda junto, uma compete com a outra, não vão nascer todas, né? Ela tem baixa precisão, é isso aí, não tá legal não. Às vezes, Eu acredito, ô, professor, eu acredito que seja muita coisa pro funcionário que fica na gabine aí. Eu acho, não sei se eu estou equivocado, mas eu acredito que seja muita coisa para ele acompanhar. sim, Tá certo, ele pode ficar no rádio aí, se comunicando com o operador do trator, mas a partir do momento que você tem uma máquina máquina surcando, o plantio manual, né? Uma máquina surcando, a outra cobrindo. Eu acho que é mais fácil de você apresentar um serviço de qualidade, entendeu? Uma plantadeira dessa é muita coisa para se acompanhar ao mesmo tempo. Eu sei lá, eu também, se eu fosse dono, né, de alguma coisa, eu também não faria, não. eu diria assim, tudo isso aí, você tem toda a razão. Mas poderia as empresas que produzem. Claro que falta de tentativa não foi, eu mesmo participei de um monte de projeto aí para melhorar, mas é difícil. É, porque assim, eu penso muito no grãos, né? A plantadora de grão é perfeita, né? Agora as plantadoras de cana não tá dando certo, nunca deu certo. Além de ser grande, para fazer manobra é difícil, né? Tem carregador que é pequeno, para fazer manobra é difícil. E tudo isso aí que o Isaías falou, né? Que nem, por exemplo, se acaba a cana, tá certo, pode ter uma câmera lá, mas pode não estar plantando, ele não está vendo, pode não estar caindo cana, ele não está vendo, pode ter entupido um bico do, do, do defensivo e ele não está vendo, o cobridor pode estar cobrindo, jogando muita terra, ele não está vendo. É tudo isso aí que o Isaías falou. Envolve tudo, né? Pouca eficiência, pouco padrão de aplicação, de cana, enfim, junta um monte de coisa aí e acaba. Pode falar, Isaías. E eu acredito também que o plantio manual, ainda mais quando você faz um plantio, você planta meiose, e daí você planta ali amendoim ou algum outro, né, adubação verde ali, e depois eu acho que fica bem mais fácil para você fazer o plantio, né, distribuir ali nos sucos de cana, porque já vai estar ali, né, numa plantação de meiose, eu acho que é bem Sim, e sim. Bem mais. quero também o amendoim, às vezes uma soja, uma agrotalária ou alguma outra tubação verde, eu acho que é bem melhor. Sim, sim, sim. E é o que você falou, aí dispensa até a plantadora, porque na meiose a cana já está ali do lado, né? Exatamente, não precisa de se utilizar uma colhedeira para cortar a muda lá nos Cafundel, caminhão para trazer para cá, se bem que, dependendo, a meiose é bem mais fácil, não tem, na minha opinião, né? Sim, também a meiose, a maioria está plantando já com as mudinhas pré-brotadas, né? Ô, Lucas, você ia falar alguma coisa? Não, que eu falei da meiose, que o solo fica mais nitrogenado com plantas leguminosas. Sim, 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 isso aí. Então, tem outras opções, né, o que aconteceu que todo mundo parou, teve que parar de plantar manual?
e foi para as plantadoras por causa da legislação que o funcionário não pode andar em cima da carga do caminhão. Tá certo, né? O caminhão se enchega de muda, então, como que plantava, né? Ia lá meia dúzia em cima do caminhão e ficava lá solto, pendurado e jogando cana para baixo, né? Era a única maneira, né? Tem que tirar a cana na mão, em cima da carreta. Então, agora tem legislação que para trabalhar acima de 1,5 m, né? 1,5 m de altura, tem que ter todos os equipamentos de segurança, ele tem que estar amarrado, aqueles cintos na cintura, amarrado num ponto fixo, aí viabilizou o plantio de cana manual, exatamente porque a pessoa não pode mais andar em cima do caminhão para jogar cana lá embaixo. Então, aí, todo mundo, quando saiu a legislação, deram um prazo aí para se adequar e foram, os usinas aí foram tudo para o plantio mecanizado. Aí surgiram outras alternativas, por exemplo, uma carreta dessa aqui, o operador, o cara que tira a cana, ele fica aqui nesse estribo aqui, ó, nessa escadinha aqui, então ele está rente ao chão, então aqui ele pode ficar. O problema é que aqui precisa de uma carregadeira para pôr cana aqui em cima, planta poucos metros, né? Então surgiu implementos como esses, assim, umas carretinhas, para levar cana para o operador ficar embaixo. Então, veja aqui, suga, aduba, vem essa pessoa atrás aqui, pega a cana da carretinha e joga dentro, joga com a mão. Né? O negócio é esse, que quando estava jogando com a máquina, não estava jogando legal. Então, assim, joga-se com a mão e o trabalhador fica numa altura adequada. Aí tem aqui outros que é só distribuidor de tolete de cana. Veja que aqui a área já está sulcada e esse cara aqui também não cobre, ele só joga cana. Também é uma tentativa que teve, mas tudo isso aqui surgiu depois que ninguém mais podia subir no caminhão. Chegou um dia, do dia para a noite, o Ministério do Trabalho disse que está todo mundo proibido de subir em cima da carga para plantar cana. Então, a não ser assim, que suba com tudo isso. Imagina lá, no começo até fizemos todos esses testes aí o trabalhador que fica em cima do caminhão, com cinto, segurança, amarrado, um cabo de aço no meio do. Mas não tem como, né? O cara precisa ter mobilidade lá em cima, né? Então saíram se criando plantadoras, criaram essa distribuidora de colete de cana, né? Que você precisa sucar e cobrir depois, ela só distribui, mas também não tem quantidade de cana que joga, é muito grande, hora não joga nada, hora joga muito, né? Então, há necessidade de ter uma outra máquina, um caminhão, um outro trator, que a gente chama de transbordo, que descarregue essa cana em cima da plantadora. E agora a gente tem os mais modernos. Amanda, você falar alguma coisa? Não, é que eles estavam falando, né, comentando sobre meiose, e ela seria esse processo de abrir as fileirinhas e jogar a muda da cana? É isso que é meiose? Amanda, não é. Eu não vou entrar em detalhe, porque foge um pouquinho, sabe? Lá na disciplina de cana, nós vamos estudar bem meiose. Mas a meiose seria assim, ao invés de você levar a cana, você planta algumas ruas, na onde será a sua área de plantio, você planta 2 ruas e deixa aquela rua crescer, e depois você planta ela mesmo do lado. É um pouquinho Ah, tá. complicadinho, assim. Resumindo assim, ao invés de você pegar a cana de uma fazenda e levar na outra para plantar, um ano antes, você já planta algumas ruas dentro da própria fazenda. Aí você pula algumas ruas sem plantar e planta uma rua, pula outras e planta outra. Então, ao invés de você levar a cana de outra fazenda, aquela que você vai plantar, você já planta algumas ruas daquela mesma. Então, meiose é uma sigla que quer dizer
Método intercalar meiose. Método intercalar simultâneo. É um nome esquisito lá. Eu não vou lembrar, fugiu o nome agora. Mas é uma sigla, meiose é uma sigla. Ocorrendo simultaneamente. Método intercalar ocorrendo simultaneamente. Método intercalar ocorrendo simultaneamente. Meiose. Então, é um método que você intercala aí com outras culturas na entrelinha, mas, enfim, lá no dia de cana a gente vai ver um pouquinho mais. Mas porque para eu te mostrar, eu te explicar, eu preciso te mostrar algumas fotos para eu conseguir te explicar, eu preciso te mostrar umas fotos aí. Tudo bem. Você vai aprender assim o que é. Então, Tá. esse aqui é um implemento que planta muda de cana, que geralmente se planta meiose, porque agora surgiu aí, muitas usinas, elas mesmas produzem, né? O MPB, que é o MPB, muda pré-brotada, ao invés de plantar cana, você já planta mudinha, então você vai ter método interocupacional simultâneo, meiose. Isso aí, obrigado. É uma sigla essa aí mesmo. Então, planta se muda, então precisou desenvolver implementos. A mesma coisa, eu já ia entrando no detalhe da muda aqui, por que planta e muda, mas eu não vou entrar no detalhe, porque a razão agora é a gente falar do implemento, né? Então, com o surgimento do plantio de mudas pré-brotadas, por N motivos, né? Por sanidade, por rápido crescimento, multiplicação acelerada, aproveitamento de genes, por N motivos, hoje se planta-se muito mudas pré-brotadas. Então, precisou-se lançar implementos que fazem plantio dessas mudas pré-brotadas. Então, tem N implementos aí, diversos deles, que precisa ter gente aqui, outros não precisam, outros levam mais linhas, outros menos linhas, mas existe. E aí, depois que plantamos, adubamos, fizemos tudo, entra nas colhedoras, né? E, na verdade, já são tratores, né? Já é aqui a sequência dessa aula, a aula que vem, no caso, a gente vai falar sobre tratores e não é tempo a gente entra um pouquinho hoje, não, no outro assunto, que nós vamos falar de tratores, né? Então, colhedoras está no setor de tratores, né? Então, colhedora, ela funciona, aqui é a parte do preparo da cana, é a parte de corte da cana, aqui é a parte de preparo da cana, aqui é a parte de limpeza da cana, e também a limpeza da cana, e aqui é o abastecimento do trator, né? Então, a cana ela entra aqui desponta a cana, aqui separa a linha de cana, aonde o conjunto de facas corta o pé da cana e joga aqui para dentro o pé dela. Chegando aqui em cima, ela tem um sistema que pica a cana, joga dentro desse cesto, antes de cair no cesto, passa por um sistema de exaustor, tira boa parte da palha, e a cana picada sem a palha cai nesse cesto. Um elevador sobe com essa cana picada, passa mais uma vez no sistema de limpeza e despeja a cana. Então, esse é um componente, são os setores de uma colhedora de cana, né? O setor de corte, o setor de preparo da cana, o setor de limpeza da cana e o sistema de abastecimento do caminhão. As colheitadoras de grãos são um pouco diferentes, o sistema de corte é bem maior, o da cana leva uma, no máximo duas linhas de cana, porque o volume de matéria verde, de massa verde, é muito maior por linha. Uma plantadora de grãos, ela tem uma largura de trabalho bem, corte dianteiro bem superior à plantadora de grãos, de cana. Então, ela é composta pelo sistema do molinete, que é o sistema de corte, aonde ele leva a planta aqui para o sistema de corte,
tem a esteira que alimenta, que sobe com a planta cortada, chega aqui no sistema de debulha, aonde esse aqui chama sistema de trilha, aonde esse cilindro de trilha comprime a vagem no que chama côncavo, essa parede côncava, como o próprio nome diz aqui, essa parede côncava. Aqui tem um cilindro que comprime o grão que está subindo aqui pela esteira, comprime a vagem no côncavo, e aqui vai cair os grãos. Os grãos, ele passa por sistemas de peneiras e ventiladores. Então, o grão cai, entra na peneira, e o sistema de ventilador sopra a vagem. Né? Então, aqui, nesse sistema de trilha, separa o grão da palha e desce para o depósito. Então, esse aqui é o segredo da regulagem de uma colhedora de grãos, que é esse cilindro de trilha. Então, a regulagem você faz aqui no côncavo, aonde você fecha ou abre ele, para que, quando o cilindro aperte a vagem aqui, não esmague o grão e também não esteja tão distante a ponto de não abrir a vagem, né? Então, aqui é o sistema de regulagem. O rolete, e, né, o cilindro e o côncavo. Aí, uma vez o grão vindo aqui, ó, veja que tem um sistema de ventilador que sopra o vento aqui. Então, esse vento joga a palha, a casca da vagem fora, e os grãos no sistema de peneira, que se agitam, cai somente o grão, e daqui vai para o depósito. Aqui tem mostrando o funcionamento. Ó, veja aqui, né? Aqui é a base de corte subindo, aqui o côncavo, peneiras e soprador. Veja aqui a palha totalmente em cima, aqui cai um pouco, mas a peneira separa mais uma vez o grão da palha e mais uma vez a soprar. Veja, aqui entra a vagem e do outro lado sai grão. Esse é o funcionamento de uma colhedora de grãos. Então, é exatamente nesse ponto aqui que está o segredo. É que o sistema de rosto sem fim joga um grão para o depósito. As plantadoras e colhedoras de grãos, elas são bem mais sofisticadas do que as de cana, né? Até porque elas são muito mais vendidas, tem muito mais máquinas. É tipo assim, por ano vende 5.000 colhedoras de grão e 500 colhedoras de cana. Então, a proporção dos grãos é muito maior do que de cana. Então, aqui é uma colhedora de algodão. Aqui é um implemento que recolhe palha, né? Já é o nosso último implemento.
nós vamos ver hoje. Tem diversos também recolhedores, implementos que recolhem palha. Alguns, na verdade, quase que nenhum deu certo. O peso é muito baixo, né? Por mais que se forme fardos, apareceram aí diversos problemas, né? Acho que tem alguns números mais para frente aí, mas tem, veja aqui, ó, o sistema que ele tem um levante aqui que joga a palha para dentro, né? Para esse soprador aqui. Esse é um dos tipos, né? Tem diversos aí. Até tem um monte lá, na época eu estava na Cosan, era ainda lá na Barra. Testamos aí diversos tipos de enfardadora. Na verdade, não são implementos para enfardar cana, né? Enfardar palha de cana. São enfardadoras de pastagem, né? Para fazer silagem. Então, a gente estava utilizando enfardadeiras de silagem, pastagem, na palha da cana, né? Então, nunca existiu implemento específico para recolher palha de cana, né? Foi tudo adaptação. E aí, depois do fardo, colocava no caminhão, mas esses números aqui, ó, o problema é esse aqui. Peso, pouco peso, deixa eu lembrar desses números aqui. Veja aqui, ó, toneladas por, aqui não é tonelada por hora. 1,5 toneladas por hora. 1,6 pela úmida. Qual é o problema, né? Resumindo, pouquíssimo rendimento, porque palha não pesa nada, né? Então, vamos falar, você trabalhar uma hora com uma máquina para recolher 1 tonelada de palha, sem contar que essa palha não pode estar úmida, porque ela, acima lá de 20% de umidade, ela já atrapalha a caldeira. Qual que é a intenção de recolher a palha? Gerar energia, levar para a caldeira, gerar energia, né? Na queima de água com vapor, gera energia. Então, a ideia, quando se começou a recolher palha, é para gerar energia. Então, e o que foi o problema? Baixo peso, vamos falar, uma carreta inteira, além de ter que ter carretas rodoviárias específicas, né? Um caminhão de cana já não pode levar palha, até que cobrindo tudo mais. Nós vamos falar, um rodotrem que com cana leva 60 toneladas, com palha levava 6, 7 toneladas de palha. Agora, imagina você dar uma viagem para uma fazenda longe para levar 5, 6, 7 no máximo toneladas de palha, e que chega na caldeira faz, não dá para nada. Além disso, leva muita terra, né, porque está no chão. Não pode ter nada de umidade, porque senão cai na caldeira e apaga. Apaga não, né? Diminui a combustão dentro da caldeira. Mas o problema maior foi esse, o peso, né? Não paga o frete. O frete do caminhão é caro. E se você for levar palha a 20 quilômetros da usina, 1 quilômetro custando R$ 15, você vai gastar R$ 500 por viagem para levar 6 toneladas de palha, o que não justifica, né? Traz esse amitriptilina aí pra mim, traz ele aí. Como é que é, Matheus? Ah, com a minha mãe, é o remédio dela aqui. Então é isso. Então esse implemento de recolher palha existe, mas foi pouco utilizado aí. Pessoal, acho que não vamos deixar. Vocês vão ver que, né, então a aula aqui, vamos parar por aqui. Os testes, vocês vão ver que vai ter pergunta lá, que é da segunda aula, que nós não entramos hoje ainda, né? Então, aqui sempre é assim, a primeira aula, na verdade, não acaba na primeira aula, né? A primeira aula eu sempre começo
a segunda aula ainda com material com os slides da primeira e entro na segunda aqui. Mas eu vou... já estamos aí com 1h30 de aula e eu, sinceramente, eu esqueci esse meu carregador da bateria. Eu tenho mais 10 minutos aqui, mas também já são 9 horas e eu não consigo... Eu não estou em casa, eu estou no escritório meu e o meu carregador ficou lá em casa e minha esposa também não consegue trazer agora, porque tem o nenê lá em casa. Então, eu poderia até ligar para ela me trazer. Mas para a gente esticar mais 15 minutos de aula aí também não vai adiantar. Então, nós vamos terminar por aqui, 9h05, tá? Então, deu aí 1h35 de aula. Terminar um pouquinho mais cedo hoje. Mas é isso aí. Então, a gente volta na quinta-feira, já falando um pouco mais sobre tratores e continuando a fazer algumas contas aí de rendimento e patinagem de máquina. Professor, As outras aulas que a gente vai fazer umas contas, então não vai a aula inteira, entendeu? Tem uma aula que a gente só faz cálculo de vazão, cálculo de patinagem, cálculo de rendimento operacional, que aí não vai uma aula inteira. Então, fica... então, vamos falar assim, eu uso 3 aulas para dar 2. Né? Então, aula 1 e 2, eu dou em 3 aulas. Aí, as outras 3, a gente faz os cálculos aí operacionais do mar. Então, o que eu comecei a falar e concluir. Então, vocês vão ver que lá no teste vai ter pergunta que eu ainda não dei a aula. Vocês já vão ter o slide. O slide da segunda aula eu já encaminhei para vocês, para a secretaria. Mas eu peço que não respondam e eu vou pedir para a Fabiana não tirar na semana que vem, na outra terça, não tirar. Eu vou combinar com ela assim, eu vou deixar os testes lá por mais de uma semana, tá? Por conta disso aí, de que o teste da aula 1 e 2, que ela vai liberar agora, tem assuntos que nós ainda não vimos. Então, da aula 1, vocês já conseguem responder, que são as 5 primeiras perguntas. Vamos falar assim, as 5 primeiras perguntas das 10, as 5 primeiras... professor, você vai liberar as atividades de quinta e terça hoje ou amanhã? Que na verdade libera sempre depois da aula par, né? Então, hoje é a segunda aula, já vai... Ah, não, os testes, eu não sei a secretaria se eles estão liberando no mesmo dia da aula ou no dia seguinte. Vamos ver se tem feito. Geralmente libera no mesmo dia. No mesmo dia, né? Então é isso. Então, das 10 questões que vão ter lá nesse primeiro teste, 5 vocês já têm condição de responder. 5 vocês vão ter condição de responder a partir de quinta-feira. Então não vai mudar nada. Esquece que eu falei. Se vocês fizerem na quinta-feira, vocês podem fazer as 5 primeiras questões já, deixar pronta, anota no caderno, e depois da aula de quinta-feira, vocês já conseguem responder as outras questões, as outras 5 questões que vão falar. Então, Essas outras 5 tem cálculo? não, Tá. não tem cálculo. Professor, eu vou dar uma olhada lá, se caso eu já souber alguma coisa, já vou adiantando. As 5 primeiras vocês já têm condição de resolver, de responder, e as outras 5 vocês esperam a aula de quinta-feira. Beleza, joia. Feito, pessoal. Isso aí. Obrigado. E até quinta-feira estamos de volta. Beleza, professor. Boa noite. Valeu. Boa noite. Boa noite aí, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau. Obrigado. Falou, professor. Boa noite, hein? Valeu. Boa noite. Falou, professor. Boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite aí. Boa noite. Tchau. Falou.